Oi, eu sou a Arity Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida e hoje a gente vai ter um assunto polêmico. Meninas usam rosa e meninos usam azul. Ixi. Cortou, voltou. Isso mesmo, gente. Será que as meninas usam só rosa e os meninos Tá azul? muito polêmica, hein, Arity? Ai, não. Isso aqui é um complemento daquela conversa que a gente teve sobre uma visão de ter filhos. Por que a gente tem filhos? Achei que você ia falar da Damares. Não só, mas também. Porque a ideia é a gente pensar o seguinte, aquele vídeo foi bem filosófico, da gente pensar sobre as questões do porquê que eu tenho filho, porquê que eu me engajo nesse processo, o que eu preciso pensar quando eu vou ter filhos, né, ou quando eu penso em ter filhos e tudo mais. E esse vídeo eu queria falar uma coisa mais prática, assim, né, é um assunto muito polêmico, porque hoje a moda é que a criação tem que ser unissex, os meninos têm que brincar de boneca, as meninas têm que brincar de bola e coisa e tal. A gente não vai entrar nessa discussão, partindo do princípio em que menino é menino, menina é menina, como que você, pai e mãe, pode estar ativamente engajado em formar na sua menina as qualidades que Deus espera de uma mulher cristã. E de você colocar e ajudar o seu menino a entender e se tornar aquele homem que Deus espera que ele seja. Porque não adianta você falar assim, agora menino você vira homem. E aí ele nunca viu nada disso na vida, né? É tudo muito mais difícil. Então a gente vai dar algumas dicas práticas que são coisas para você pensar como fazer a sua menina feminina. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tudo isso, o nosso objetivo principal e central é glorificar a Deus e ter uma vida de propósito, uma vida com propósito, né? Porque Deus criou homem, mulher, mulher. A gente já sabe disso. E que as escrituras, claro, é o que norteia a nossa vida. Muito bem, então, dica número 1, ensinar as meninas a amar as boas obras, como modo de vida, fazer devocional, a orar, a ter um propósito de vida, a fazer coisas boas, especialmente aquelas coisas que não murcham com a idade, aquelas coisas que não perdem o valor, porque a nossa tendência é se focar muito no eu sou bonita, no olha como eu sou encantadora, no cabelo, na roupa, na maquiagem, no esmalte, nessas coisas. E a gente precisa, isso já é fácil, a gente precisa inculcar aquilo que não é tão fácil, né? Uma vez eu li, não era um post, mas eram essas correntes, né, que rolam no Facebook, nas redes sociais. E era justamente um texto, assim, falando para uma mãe de menina, dela não focar tanto no corpo da menina. Você tá gorda, você tá magra. Como você, às vezes até o linda, exagerar no linda, você tá ainda exagerando num atributo físico, ainda que seja de uma forma positiva. Sim. Você ainda tá reforçando... Que aquilo é o mais importante, isso, né? Eu achei bem interessante esse texto. É bem legal. Dica número 2, ensinar que a vida interior é mais importante que a vida exterior. E elogiar, e é isso que você está falando, elogiar mais quando ela fizer uma coisa boa do que a roupa que ela usa. Porque uma roupa que usa qualquer pessoa idiota, besta, pode se vestir bem, né? É só ter dinheiro você compra, né? E bom gosto. E se você não tem bom gosto, verdade, você chama aquele personal stylist. E aí você fica bonita na fita. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela seja uma mulher de Deus que vem de dentro. Muito bem. O terceiro, que talvez seja o nosso calinho no pé. Ensine pelo seu exemplo de vida. Aí pega, hein? Aí pega. Porque ela vai olhar você. Ela vai mirar em você sem sombra de dúvida. Aquela mãe que fala assim... Meu Deus, eu não sei com que essa menina aprendeu a usar essa roupa. E a mãe é mó piriguete, né? Vai aprender com a mãe. E pior que tem gente que fala isso mesmo. Tem gente que não consegue se autoavaliar de uma forma assim tão absurda que não consegue notar esse tipo de coisa. Exatamente. Nesse mundo feminista que a gente tá, a quarta dica seria: ensine a sua mulher a não carregar peso quando tiver um homem por perto. Por quê? Por que você vai carregar peso se tem
os homens pra isso. Então você fala assim, coleguinha, vem aqui, pega isso aqui, leva ali, faz isso aqui, por favor, por gentileza. E aí você também está contribuindo disso para os homens tomarem a sua posição. Talvez não seja porque a mulher não pode ou não consegue carregar não é peso. Isso. Talvez, eu acho que o ponto do que você está falando é ensinar essa parceria Sim. de homem e mulher desde o começo, né? Sim. De que a gente trabalha melhor trabalhando junto, né? E junto, exatamente. Outra coisa, aí eu lembro também daquele do Poltonia de novo. Tá sempre aqui nas nossas conversas, né? Ensine que nós somos mais propensas a relações pessoais, hormonal e corporalmente, pois somos criadas para receber do homem e gerar uma vida. Esse senso da pessoa, esse senso de você, essa pessoalidade é uma coisa importante que elas precisam entender que isso é uma coisa feminina, esse cuidado, vem cá bebezinho, que as crianças têm desde sempre, não chora, bebê. Esse cuidado, né, com o bebê que tá chorando, que pode ser um caminhãozinho, pode ser qualquer coisa, isso é uma coisa muito feminina e isso tem que ser incentivado, é isso que eu ia falar, incentivado. Ai, olha só, dica 6. Ensine ela a domar o seu espírito mandona. Porque a nossa maldição desde o Éden é que a gente não gosta de autoridade. Né? Ou sim? Mas sabe uma coisa que eu percebo? Que as mães querem ensinar isso mandando. Aí não dá, né? Como vai você ensinar uma filha a não ser mandando ela? Eu te ordeno a não ordenar ninguém. Eu te mando pra não mandar ninguém. Gente. Né? É bastante difícil. É mais fácil falar que é todo mundo igual. Enfim. Outra coisa, dica 7. Ensinar ela a não manipular para conseguir o que quer. Tem aquela mandona que é o estilo... Mas tem que aquela outra que faz o estilinho bi. E ela fala, papaizinho querido, você pode comprar, papaizinho querido, olha como eu tô linda, me compra um sorvete. E por aí vai, porque essa é a menina que mais pra frente vai usar outras coisas pra manipular o marido. Então isso começa também quando ela é criança. Isso se casar, né? Se casar. Isso se casar. Dica número 8. Ensine ela a não se intrometer nos assuntos que não lhe interessam e não tentar resolver todos os problemas do mundo. Você já percebeu isso? Eu percebo em casa. Quer saber de tudo, quer se meter em tudo, quer dar palpite em tudo. Gerente. Então, quer, sabe, tá... Não, minha filha, tem coisas que não é a nosso assunto. Você sabe que a minha sobrinha mais novinha, pitiquiquinha, acho que ela tem 2 anos, 2 anos e meio, já é assim, já é a chefe da... quer mandar no irmão mais velho? Já é meu irmão fala que ela é a chefe da quadrilha lá, ela quer dominar, né? Quer organizar tudo. Gente, quer, porque elas querem mandar em tudo, controlar tudo. Não, tem que ensinar ao contrário, ela cuidar dos próprios assuntos. Muito bem, dica 9. Ensine ela a lidar diretamente com o pai, de maneira respeitosa, para que ela não seja nem aliada, nem cúmplice, né? Do filho, mas que ela saiba lidar com o pai de uma maneira respeitosa, porque lá no futuro ela vai ter um marido e ela também vai ter que lidar com o homem. Então ela tem que aprender a como lidar com o marido, olhando você lidar com o seu marido. Quer dizer, e ela vai aprender a lidar com o pai com o mesmo respeito que você trata o seu marido. Não adianta também, que nem a gente vem falando, você falar pra sua filha respeitar o seu marido ou o pai dela, se você, esposa, não respeita, né? É complicado. O exemplo fala muito mais forte do que as palavras, nesse caso. E nesse sentido também a gente tem que ensinar ela a se submeter, mesmo quando o pai fala uma coisa que ela não quer fazer. Ou uma coisa que ela acha que é injusta, ou uma coisa... Às vezes ela até tem razão, às vezes talvez nem seja uma coisa tão importante assim na vida, não é uma coisa de vida ou morte. Mas a gente precisa falar, minha filha, você precisa fazer o que o seu pai falou pra você fazer, porque um dia ela vai ter marido, e se ela peitar o marido, o casamento vai por água abaixo, né? E vai ser muito mais difícil ela aprender a se submeter ao marido se ela não aprender com o pai, né? Vamos tirar vantagem disso, gente. A casa é o momento dessas dificuldades.
Ajude ela a confiar nas decisões do pai para não ter problema quando ela casar, para ela aprender a ter confiança no marido e para não ser que nem aquele papai bobinho da Peppa Pig. Já viu esse desenho? A Peppa fala isso do pai, papai bobinho. Ela tira sarro do pai, que é um besta, e a mãe dá risada, todo mundo dá risada e ela faz o pai de sapato. A gente não pode ser assim, né? E assim, é um desenho polêmico, enfim. Ah, e uma outra coisa que é bem... Ô, Arit, mas também não pode ter o outro extremo, né? Aquela criança muito reprimida, muito Sim. fechada, que não consegue nem... né? Porque a mulher é um relacionamento, a gente falou num vídeo passado, de parceria com o marido. Sim. E também pode cair o risco do outro extremo, né? A mulher sempre sim, senhor, sim, senhor. E nunca senhor, falar o sim, que senhor, pensa. senhor. Praticamente adorar, idolatrar o marido, né? Sim. Então, Não pode, né? Porque uma das coisas que a gente fala aqui, uma das dicas é que ela ame a educação, que ela ame se tornar uma pessoa melhor, que ela ame a cultura, a leitura. Então, se você também, por outro lado, incentiva essa criança a pensar, a raciocinar, a abstrair, você vai ter mais, como é que eu digo? Você vai ter assunto para começar a tirar mais coisa dessa criança. Porque se ela é daquele tipo retraída, que não fala, que tem medo de tudo, uma leitura de um livro vai ser o gancho para uma conversa e vai ser o momento de você falar. Você precisa falar o que você pensa, se expressa, não estou entendendo, fala de novo. Porque a tendência é que as mulheres sejam mais mandonas, mais expansivas, mais faladoras, né? Inclusive, dizem que as mulheres, as crianças pequenininhas têm um vocabulário enorme, muito, muito, muito maior do que os meninos, justamente porque elas falam demais, né? Então, esse é mais ou menos a tendência, especialmente no momento, numa época super feminista que a gente está vivendo. Mas existe os casos em que as meninas são mais suaves, mais tranquilas, mais... e assim. Nessa questão da educação, sabe uma coisa que eu acho que é importante também ensinar as meninas? Que a educação e o ensino, fazer uma faculdade, ou estudar, ou ler, não é só porque ela com isso vai ganhar dinheiro, mas é porque ela ser uma pessoa inteligente, que usa a cabeça, reflexiva, autoconsciente e uma pessoa ativa no mundo, é algo que glorifica a Deus, né? E a gente está trazendo um pouco dessa participação da mulher consciente e ativa no desenvolvimento da própria sociedade, né? Ela pode fazer parte disso, sendo uma mulher de Deus que vai levar os princípios de Deus, uma visão de Deus na área em que ela trabalhasse, ela trabalhar lá fora, né? Essa educação, como você vem falando, é para glorificar Deus, para que esse novo serzinho, né, obedeça e mostre a santidade, a glória de Deus. Então, a gente não sabe qual que vai ser o futuro. E se essa menina não casar? E se ela não casar? Ela vai ter outras coisas, outros meios sociais na vida dela. Ela vai ter trabalho, ela vai ter vizinhos, ela vai ter... coleguinhas de trabalho. Ela vai ser uma pessoa inserida no mundo da mesma forma e precisa saber se comportar, né? Como que vai tratar um superior no trabalho. Como uma mulher de Deus se comporta em todas essas situações, exatamente. E isso é uma coisa que começa desde cedo, na hora que elas estão na escola. Não quero fazer o exercício, tem que fazer, tem que ler, tem que... educação. Outra coisa, não ensine a sua menina a não ser consumista. Importante. A não ter 520 mil sapatos, que nem a Imelda Marcos. Mas a pensar, eu realmente preciso disso? Eu estou necessitada disso? Não comprar só porque é bonito, porque é interessante. Né? A gente gosta disso, a gente gosta de comprar um monte de coisas. E ensine ela a servir. Ensine ela a tirar o prato da mesa, ensine ela a fazer uma bondade pro irmão, ensine ela a levar o lixo lá fora, a fazer coisas que fazem o bem para as outras pessoas e que ela não está ganhando nada com isso. Né? A gente viu nessas mulheres da reforma, mulheres que mudaram o mundo e contribuíram para que a teologia reformada avançasse no mundo,
com o seu serviço para as pessoas cansadas, desabrigadas, perseguidas. Isso é serviço, isso é colocar a sua vida em prol de beneficiar as outras pessoas, né? Até porque, se a gente lembrar da teologia, Deus criou o homem para a mulher para o homem. Então a gente está sempre na função de auxiliar esses meninos e homens que são todos perdidos, né? Todos não, né? Alguns. Eu diria todos. Mas enfim. Ensine ela a ter prazer e alegria em servir e acolher os servos de Deus, por exemplo, quando ela hospeda alguém na casa dela, a ceder a cama dela com alegria. Por que tem que dar minha cama? Dá a cama dele. Não, é uma alegria, é um prazer a gente servir as pessoas e receber as pessoas. A gente tem que ensinar isso, porque não é fácil. Verdade. Por que meu irmão tem que dormir na minha cama, né? Ela fala. Enfim, nesse mundo feminista também que a gente vive, né? A mulher, ela pensa só nela, nas coisas dela. Eu quero o meu dinheiro para ter as minhas coisas e ninguém se meter em quantos esmaltes eu tenho, em quantos sapatos eu tenho, esse monte de coisa. Não é assim. Não é assim que uma mulher de Deus pensa. Por mais que você trabalhe e ganhe uma fortuna todos os meses, a primeira coisa e a coisa mais importante é o que essa casa está precisando hoje. Talvez não seja o seu sapato a coisa mais importante. E a família é assim. Às vezes é uma roupa para criança, é um estudo, é um livro, é alguma coisa para outra pessoa. E talvez o seu dinheiro vai estar sendo destinado não exatamente para você. E isso agrada a Deus, né? Porque a família é um grupo que se ajuda. Então ela vai, muitas vezes, como mulher e esposa e mãe, se ela tiver filho, se ela casar, ela vai viver para as outras pessoas, né? Tirar um pouco o olho do pra mim e olhar para as pessoas que estão à sua volta. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, eu não vou saber reproduzir a frase, mas uma ideia de que ele fala assim, que doar o seu dinheiro para o reino, dar uma parte do seu din-din, do seu salário para o reino, tem que ser feito de uma forma com que, se você não doasse aquele dinheiro, você teria um outro patamar de vida, você teria um outro nível de vida. Você não ia viajar X, você ia viajar Y, você não ia comer tal, você ia comer acima. E aí, eu sempre penso nisso, porque é um desafio, né? Você abre mão de algo que, entre aspas, você tem direito, né? É seu, para dar para o outro. E aí, na educação, já tem que ser ensinado desde cedo. O que você vai abrir mão? O que você vai perder? Né? Qual que é o degrauzinho abaixo que você vai estar para poder servir o reino também com nossas finanças, com o nosso dinheiro. É um grande desafio. Porque isso a gente vai ver também, os meninos também precisam entender isso, né? Esse espírito de servo. Mas é uma coisa, são princípios que a gente precisa pensar, né? Que muitas vezes a coisa vai acontecendo e você não pensa nesses pontos e você vai simplesmente fazendo o que todo mundo faz. E a gente precisa ser consciente de quais são os nossos objetivos com essa menina. É que ela se torne uma mulher. E esse menino, que ele se torne um homem de Deus. Muito bem, meninos masculinos, o que a gente faz? A gente dá uma calça skinny pra ele? Depende, se tiver perna fininha. Gente, que dificuldade, viu, de comprar calça pra menino. Porque todas as calças de menino parecem calça de menina. Aff. A Simone Quaresma, ela fala disso no vídeo e eu dei muita risada porque é verdade, né? É verdade, essa moda assim unissex. Tem umas roupas de menino que parece de menina. As roupas de menina parecem só de piriguete. Gente, a gente precisa parar e pensar. Isso aqui é de menino, isso aqui é de menina. E tem que estar... Não é que o cara não pode usar rosa. Não é isso, né? Mas é que assim, ele precisa saber que ele é um menino. E ele precisa se comportar como um menino. E que ele precisa ser homem. E isso é uma coisa inculcada desde cedo. Podem não gostar, podem falar que eu sou careta, mas é verdade, gente. A gente precisa ajudar eles a formar quem eles são, né? E
E a maneira como eles se vestem é uma maneira que a gente precisa pensar. Uma coisa extremamente importante que eu falei assim, olha, precisa. Olha só o que ela fala também. Eu não comentei. Essas dicas aqui, eu também tá inspirada, e eu peguei lá da pregação da Simone Quaresma no YouTube. Eu acho que, se não me engano, ela tá no Charles Spurgeon, lá no seminário. Enfim, segunda dica para meninos: ensine ao seu menino o que as meninas gostam e o que elas precisam, porque um dia ele vai ser marido. Sabe o que ele precisa aprender? Quer dizer, na verdade, não sei se ele vai aprender, mas sabe o que ele precisa saber? Que no período de cólicas, no período em que as meninas estão no seu período menstrual, elas estão com dor, elas estão irritadas e a cabeça está fazendo assim. Então, nesse momento, que ele ouvia assim, a mamãe tá com dor, ele tem que aprender a falar baixo, ele tem que aprender a pegar um copo de água pra mamãe, ele tem que aprender a sair de fininho. Olha, a melhor coisa, deixa ali, ó, ela em silêncio, no escuro, deixa passar a coisa. Ele precisa saber disso, porque ele nunca vai sentir isso na vida. Mas um dia ele vai ter uma mulher que provavelmente, né, vai menstruar. E, enfim. Sabe o que ele precisa aprender? Que ele não pode conversar com uma menina do mesmo jeito que ele conversa com os meninos. Né? Não é batendo, não é socando, não é chamando de fedido, de não sei o quê, como eles fazem com os meninos se zoando. Menina não gosta disso. Então, se ele quer um dia casar com uma menina, ele tem que aprender a conversar com uma menina e falar delicadamente. Com os meninos, ele pode ser menino, mas com uma menina, ele tem que tratar como menina, delicadamente. E ele tem que aprender a elogiar e a entender o valor de um trabalho doméstico. A mãe tem que ensinar que ficar em casa, que a mãe que fica em casa, que cuida da casa, que cuida da roupa dele, que cuida da comida dele, tá fazendo um grande serviço para a vida dele. Porque se não fosse essa mãe lavando, passando, cozinhando, botando comida no prato dele, ele não comeria, ele não teria roupa. Ele precisa apreciar isso e ver isso como uma coisa fundamental para a vida dele. E precisa agradecer a mãe. A tendência do nosso mundo materialista é só valorizar quem ganha grana, né? Quem tem... materialista, consumista e monetário, né? Então, às vezes eu falo assim, vamos agradecer aqui a mamãe que fez a comida, porque se a gente não lembrar isso, quem é que vai lembrar? Não é a gente mesmo que tem que lembrar, minha gente. Vamos lá. Muito bem, sabe o que tem que aprender a ensinar os meninos? A fazer tudo aquilo que ele não gosta. Arrumar os brinquedos, arrumar a sua própria mochila da escola. Quantas vezes, olha, eu perdi as contas. Quantas vezes que fazia o lanche, colocava lá a garrafinha, o Tupperware com o lanchinho. Num certo momento eu fazia todas as coisas e eu colocava lá e eu falava, vocês têm que pegar o lanche e colocar na sua... É porque eu não consigo? Claro que eu consigo, eu faço muito mais rápido do que eles. Mas o que eu queria com isso? Que eles tivessem a responsabilidade de pegar o lanche, montar a lancheira e colocar junto com a mochila. Quantas vezes ele ia embora sem o lanche, gente? Inúmeras vezes. Daqueles que roubam, né? Dá uma mordidinha da sua coxinha. Aí eu falava, por que você passou o lanche? Aí eu peguei com os meus amigos aqui, ele vai mordendo o lanche de todo mundo. Mas teve dias que ele passou fome. Agora com o Covid não pode mais, né? Não pode aí esquecer mais lanche, não. Lascou. Mas por quê? Ele vai esquecer, minha gente, mas a gente precisa insistir que ele precisa fazer isso, porque senão ele vai sentir fome, vai ficar sem o lanche. Porque ele não vai arrumar a cama sozinho, ele não vai fazer... Hoje eles que meio que tem que fazer o lanche deles. Então, ó, tá na hora, vai lá, faça o seu lanche, porque se você não fizer lanche, não vai ter lanche. A Manuela faz assim, ó, plim, ela arruma tudo, deixa tudo bonitinho no ar. E tem que insistir, gente, porque se não fizer isso, eles não vão pegar, não pega coisa assim. Sabe outra coisa que precisa ensinar? Que às vezes eu acho que eu queria fazer assim um fluxograma holográfico em casa. Ensinar a roupa a ir pro cesto. Às vezes a gente tá ali arrumando o quarto. É uma arte, eu acho. Isso. Não sei, acho que precisa de faculdade. E quando a roupa para em cima do cesto? E quando a roupa para chegou lá, quase. Ali do lado do cesto tá aqui. Mas aí a roupa tá aqui. Ai, dificuldade.
Eu queria, sabe, fazer um coisa luminoso. Aqui, o cesto! Às vezes eu tenho que chamar 5 vezes. Lá, vem cá, pega o sapato. Pega tudo que tá espalhado. Aí tem 50 coisas espalhadas no quarto. Aí ele vem e pega o sapato. Aí eu me distraí, quando eu olho, tá mais um monte de coisa. Não, volta aqui. Pega esse monte de coisa aqui. Aí ele vai pegar 3 coisas. Não, volta aqui. Gente, eu sei que é dificultoso, mas precisa aprender. Porque senão, se você ensinar que ele pode fazer a metade do serviço que você vai fazer o resto da vida. O resto da vida você vai virar escrava. E não pode. Ele precisa aprender que cesto é pra roupa suja. E que o sapato tem que ir pro armário. E que roupa suja, roupa limpa é roupa limpa, gente. Parece meio óbvio, né? Mas, pois é, pra eles não é. Quando ele tiver uma certa idade, ele precisa aprender a acordar sozinho. Ao ouvir o despertador, tá na hora. Tá na hora de acordar, eu não preciso da minha mãe me acordando. Eu posso criar responsabilidade. Isso é uma coisa que é ensinada. Tem marmanjão aí de 30 anos que a mãe acorda ainda. Como esse homem vai assumir uma responsabilidade, minha gente, na vida? Como que ele vai sustentar uma casa? Como ele vai ser o líder da casa? Como que ele vai tomar decisão? E como que ele vai inspirar confiança na esposa se ele não consegue acordar sozinho? Gente, muitos homens banana, destrambelhado na vida, é porque não tiveram esse tipo de educação. A gente, vamos abrir o olho. A gente precisa de homem nesse mundo que seja homem de verdade. E a gente pode contribuir com o mundo melhor se a gente ajudar esses meninos a serem mais, ter uma postura de homem, e ajudar essas meninas a terem uma postura de menina. Isso mas acho que essa regra do despertador serve pra menina também. Serve também. Mas é que assim, é muito mais fácil com menina, sabe? Assim, olha. Enfim, com mais uma certa idade, sabe o que ele pode aprender a fazer? A lavar roupa e apertar o botão da máquina. Com quantos anos? Com 12 anos o meu marido aprendeu a lavar roupa. A minha sogra fez isso. Muito obrigada, sogra. A coisa é que depois esquece, né? Algumas coisas assim com a idade. Mas a gente pode ajudar. Sabe o que precisa também ensinar esse menino? A desde cedo tomar uma decisão. Que sabor de sorvete você vai tomar? Ai, não sei, tem que decidir, meu filho. Decide, porque eu não vou decidir por você. O que você vai, né, nessas decisões assim da vida, ele precisa aprender a decidir. Eu lembrei daquele filme lá, você já assistiu, adoro esse filme, Noiva em Fuga, da Julia Roberts. Será que eu assisti? Que toda vez que ela vai casar, ela foge do casamento, ela fica famosa na cidadezinha lá. Ela já vai até casar de tênis. Que aí já tá preparada. Aí, no desenrolar do filme, ela percebe que ela não sabia qual era o tipo de ovo, de preparo de ovo preferido dela. O que é uma blasfêmia, né? Porque ovo você tem que saber qual que você gosta mais. Se é pochê, se é omelete, se é mexido. Pode ser todos, né? Pode, eu prefiro mexido. E aí no filme ela não sabia qual era o preferido dela. Aí ela percebeu que cada namorado e noivo que ela tinha gostava de ovo de ovo de um jeito e ela achava que gostava daquele jeito. Ela não tinha opinião própria. Enfim, eu lembrei do filme por causa do seu comentário. Né? Então, precisa aprender a ter funções. Sabe o que precisa fazer? Ele precisa levar o lixo pra fora de casa. Mas mãe, se ele é fedido. Tem o resto da sua comida lá também. Por isso que se chama lixo, né? Porque ele precisa aprender a participar da casa, participar do que acontece nessa casa. Não para ele ganhar R$2. Ele não precisa ganhar realzinho para tomar banho, ou para colocar o lixo para fora, ou para arrumar a sua própria cama. Ele tem uma responsabilidade, ele faz parte de uma comunidade aqui, essa casa. Ele traz trabalho para essa casa e ele pode contribuir para que essa casa seja uma casa melhor também. E eu falei um pouco desse negócio do lanche, aprender a ter responsabilidade, aprender que ações têm reações e que ele precisa pensar na vida e fazer um planejamento da vida, né? Claro que uma criança não vai fazer um planejamento da vida, mas ele precisa entender o princípio de que as decisões que ele toma hoje vão trazer consequências para ele amanhã. E isso é uma coisa muito importante que qualquer marido precisa muito saber. Porque a hora que ele muda de emprego, a hora que ele muda de cidade, a hora que ele muda de mulher, não pode, né? Mas que muda de qualquer situação,
da vida, isso influencia na família. E eu já vi histórias assim, que depois que eu mudei de escola, a minha vida escolar se estrambelhou. Ah, e a hora que eu mudei de cidade, eu conheci uns amigos que não eram amigos, e aí a coisa, né, degringolou. Um monte de coisa que afeta a família. E são decisões muitas vezes relacionadas mais aos maridos, normalmente, não sempre, mas é uma coisa que ele precisa pensar. Essa decisão vai trazer qual consequência? Será que é boa? Será que é ruim? Será que eu quero? Será que eu não quero? E normalmente não é muito a tendência dos meninos. Inclusive, eles são bem inconsequentes. Um livro que eu comecei a ler, que se chama Educando Meninos, fala justamente disso, que é uma questão de constituição corporal, essa coisa da testosterona. Eles gostam da adrenalina, eles gostam de se estabacar no chão, eles gostam de fazer parkour. Então eles precisam saber que, ok, você pode fazer parkour, mas você pode também se machucar. E aí você vai chorar e eu vou ter que passar água oxigenada no seu machucado e a gente vai ter que cuidar disso. Ok? Ok. Então pode fazer. Tem que saber disso, das consequências da vida. Começa quando é criança. Muito bem! Sabe uma coisa que eu detesto? Às vezes eu faço também. Tanto com as dicas para as meninas quanto para os meninos, acaba sendo um espelho pra gente. Ensine o seu filho a não dar desculpas, mas assumir as consequências. É, mãe, esqueci a lancheira, fiquei com fome. É, mãe, não arrumei e me desculpa, errei. A nossa tendência é falar, putz, eu achei que ia dar, eu achei que tinha isso. E às vezes até a gente pensa, porque não é tentando dar desculpa, mas na nossa cabeça realmente a coisa era era de uma outra maneira. Mas isso, quando chega na vida adulta, né, eu digo por mim, quando chega na vida adulta, vira uma coisa assim, chata, né? Porque que mundo que você vive? Que você não percebe que aquilo que você fez errado vai ter consequências? Não, você errei, perdão, vamos consertar. É isso que uma pessoa madura faz. Uma pessoa madura não é uma pessoa madura porque não erra. É porque quando erra, ela tá disposta a pedir perdão e consertar. Eu acho que o adulto, quando tem esse tipo de comportamento, de a todo momento dar desculpas, é de certa forma uma fuga, né? Uma proteção. Sim. E provavelmente essa pessoa adulta não aprendeu, não teve pais, né, que o ensinou quando criança como lidar de forma madura com os seus erros. Então, ou a gente vai para um extremo, eu não tenho culpa de nada, estou sempre certo, ou pro outro extremo, eu sou um lixo, eu sou uma porcaria e tá. E não é assim. E os pais têm que passar esse modelo. Não, filho, ok, vamos aqui te ajudar a resolver esse problema, como da próxima vez você não vai esquecer, como consertar, como pedir desculpas. Todo esse processo ruim de que é errar e muitas vezes tem consequência e afeta outras pessoas. E vai ser difícil para a criança, né, enfrentar. E ela não tem esse know-how, não tem esse conhecimento, ela não sabe lidar com aquilo e são os pais que têm que ensinar. E se os pais não ensinam, fica esse buraco, fica sem saber. Fica esse buraco na sociedade, minha gente. É aquela pessoa que sempre pede desculpa, pede perdão, mas sempre tem uma desculpa, como você falou, ou nunca é uma má intenção. Não, desculpa, eu não tive intenção. Eu te xinguei, mas eu não tive intenção. E aquelas coisas que não colam muito, né? Como essa, né? Enfim, olha só que coisa interessante. Ensine ele a lidar com dinheiro, pois eles têm uma falta de perspectiva, mas serão, normalmente, os provedores do lar. Existe uma fiação diferente que liga o homem com o trabalho e a mulher com a casa. As coisas são ligadas de maneira diferente. O homem se liga com o trabalho de uma maneira diferente como a mulher se liga com o trabalho. E o homem se liga à casa de uma maneira que é diferente de como a mulher se liga com a casa. Somos conectados e temos as nossas importâncias, o que é mais importante pra gente, é diferente. E falta essa perspectiva. Então a gente precisa ajudar, né? Porque nós temos mais essa questão.
Eu sei que tem mulheres que não têm, gostam de gastar a rodo, né? Tudo isso é uma coisa assim, normalmente os meninos são assim, normalmente as meninas são assim. É claro que tem mulheres que gostam de gastar e homens que são mais, né, controlados. Enfim, mas você tem que também ensinar seu filho e a sua filha a lidar com dinheiro. Ensine seu filho a proteger as mulheres, a proteger a irmãzinha, a proteger a mamãe, a ele tomar uma posição de eu vou cuidar dela, eu vou fazer o que é bom, eu sou o homem aqui da casa, eu sou um protetor dessa casa. A gente precisa disso, minha gente. Ensine a pegar... Eu vi recentemente um menininho bem pequenininho que salvou a irmã. Ai, foi. Do cachorro que atacou, ele ficou com o rosto ficou, todo. Nossa, eu chorei tanto vendo essa foto desse moleque. Eu também. Todo costurado, Jesus. Mas ele cuidou da irmã. Olha que pai, hein? Que pai e que mãe, hein? Ah, só de lembrar meu olho enche de lágrimas. Eu vi o menino todo desfigurado assim, tomou muito ponto. Eu lembro, olha, é um menino pra se casar. Olha, eu queria apresentar pra ele. Ai, mas é isso. Por que esse menininho teve esse ímpeto na hora? Porque ele aprendeu isso do pai e da mãe, gente. Não veio assim, caído do céu, né? E outra coisa, ensine, sabe quando tem aquele pedaço de bolo? Corta lá uns pedaços de bolo, ou aquela torta que eles gostam, aí todo mundo fica assim olhando, qual é o pedaço qual maior? Todo mundo quer pegar... Mas às vezes nem aguenta comer tudo, mas é tá só olho gordo. lá no pedaço maior. Você tem que ensinar que esse menino um dia vai ter uma esposa. E vai que só tem um chocolate. Ele precisa aprender a ceder o chocolate para a esposa, você não acha? Claro. É essencial uma coisa dessa. Então tem que ensinar desde criança que ele às vezes vai ficar com o pior para servir, para ajudar, para amar as pessoas que estão à volta dele. Inclusive a sua mãe. No caso essa que vos falou. Ensine ele a ser cavalheiro. Pega pra mim no seu coisa. Ele vai lá e pega, ele ajuda. Ele não é assim, não quero saber. Vai lá, não tô nem aí. Aí eu tenho uma raiva quando eles falam alguma coisa. Tô nem aí. Nem aí nada, menino ou menina. Eu quero pegar o pescoço desses meninos. Porque não tem esse tô nem aí. Tem que estar aí assim. Tem que pensar no coleguinha do lado. Tem que pensar, como o Davi Murk e a Carol Sue falam lá no Bastante, a gente já repetindo várias vezes, eu vou falar também. A gente tem que lembrar da preciosidade da nossa família. Então, por que eu faço o bem para essas pessoas? Porque eu amo, porque ele é precioso para mim, ele é meu irmão. Então, ele não é meu inimigo, ele não é um chato que me enche as paciências. É claro que vai encher as paciências, é claro que vai ser um chato, mas a gente tem que lembrar que essa é a pessoa que eu amo, a pessoa mais próxima de mim, é a minha mãe, meu pai. Então, como eles são preciosos, eu vou cuidar, eu vou ser cavalheiro, eu vou abrir a porta, fazer coisas que eles conseguem fazer, né? Claro que você tem que ensinar conforme a idade, mas é um princípio que a gente... Não é cada um por si e Deus contra todos, né? Não. É ensinar que ele precisa ser cavalheiro. Tudo bem? Última. Você precisa ensinar que ele precisa estudar do mesmo jeito que para a menina, ele não tem que estudar para ganhar dinheiro e ser rico, ele tem que estudar para ser uma pessoa melhor. Porque ser uma pessoa intelectualmente ativa, como a gente já falou das meninas, isso também é muito importante para o homem. Porque com certeza, ou você tem alguma dúvida, Tati, de que ele vai ter que responder um monte de perguntas da esposa? Por quê? Tem certeza? Não, eu não acho que é assim. Tem certeza nesses números? Acho que a pior coisa de um homem é casar com uma mulher mais inteligente que ele. Ixi, Ó, isso dá trabalho, hein? Eu acho que às vezes dá até de... Mas assim, mesmo que a mulher não seja tão inteligente ou mais inteligente, que vai ter que responder, vai ter que dar explicação, ele vai ter que ensinar os filhos, ele vai ter que conversar com a família, gente. Então ele precisa ser uma pessoa... Precisa ter cabeça, precisa estudar, precisa ter conteúdo para ensinar a família. E mais do que isso, ele precisa ler a Bíblia e entender os propósitos de Deus, porque ele vai ser também o quê? O sacerdote da família dele. E a inteligência é algo construído, né? Ela é construída. Eu acho que tem um componente genético, essas coisas. Eu creio, assim. Tem uma parte que você foi que ali, agraciado, escolhido, Exatamente. Einstein aí da vida. Sim. Mas não é aquela coisa assim, eu nasci burro, então vou morrer burro. Né? Não precisa morrer burro. Isso já é preguiça. Ninguém, né, precisa morrer burro.
Mas especialmente um líder precisa saber para onde está indo, precisa buscar entender. instrução. Exatamente. Se você não sabe, precisa saber como buscar, né, essa informação. E isso são coisas que a gente pode ajudar os filhos desde cedo. Não é garantia que você vai fazer tudo isso e seu filho vai ser um príncipe encantado e sua filha vai ser uma princesa encantada. Não é isso. Mas pelo menos, Tati, você como pai e mãe vai estar com a sua consciência tranquila de que você deu o seu melhor. Porque grande parte do que ele vai ser é uma resposta dele, pessoal, a tudo isso que você está ensinando, né? Ele tem uma responsabilidade e ele vai responder diante de Deus. Mas é importante a gente ter a nossa consciência tranquila. Eu fiz tudo que era possível. Eu pensei, eu planejei, eu fiz. E aí a gente ora, entrega a Deus e pede que Deus haja na vida desses filhos. Mas a nossa parte a gente tem que ser bem consciente. Facinho? Nem um pouco, minha gente. Não parece. Mas ninguém disse também que ia ser fácil, né? Mas é isso. A gente conta com Deus, espera nele, ora todos os dias de joelho. E é isso. Se você tiver mais pergunta, mande pra Arit. É. E se você tiver alguma sugestão de Pode tema... pode fazer da live, comente, pode comentar, pode curta. criticar, só não xinga, né? que a gente é legal, né? A gente é legal. Tá bom? Curta, compartilhe. Beijo. Um beijo.